Professor Hamed Germano, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, participar aqui do nosso programa Questão Política. Dário, eu te agradeço por estar participando do seu programa, que é bastante conhecido na região, e estou aqui disponível para a gente fazer alguns comentários interessantes sobre cientistas brasileiros e falar um pouco sobre as crises políticas internacionais. Germano, você é professor da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e hoje está nos Estados Unidos, está morando aí na região de Chicago e está fazendo um trabalho interessantíssimo que vem suprir uma lacuna que hoje existe na bibliografia científica nacional, que é jogar uma luz sobre a trajetória de importantíssimos cientistas brasileiros. O que você encontrou? Como é que foi essa pesquisa? Como é que você desenvolveu a busca de todo esse material que vai constar agora numa trilogia, né? São 3 volumes. Então, parece que você achou realmente muita informação quando foi pesquisar sobre cientistas brasileiros. Como é que foi isso? Bem, a história começa quando eu estava fazendo o doutorado lá na PUC São Paulo, na história da ciência. E o que a gente descobriu na história da ciência é que a ciência brasileira ela é muito pouco conhecida do público no modo geral. Quando você fala em ciência, geralmente o que vem à mente da maioria das pessoas é alguma coisa relacionada ao Nobel, que sai todo final de ano. E os nomes que saem ali são sempre nomes americanos, nomes europeus, de vários países do mundo, inclusive Argentina, Chile, jamais foi citado um brasileiro. A verdade é que vários brasileiros foram indicados a esse prêmio e nenhum levou. E não levou não porque fosse muito importante, porque eles eram muito importantes para a época e deveriam ter levado. Mas todos eles, de alguma maneira, não tiveram o apoio do governo brasileiro, por uma questão política ou por uma questão econômica. Então, o que a gente descobre ao estudar a história da ciência é que nós temos muitos brasileiros que são importantíssimos no mundo científico, mas são totalmente desconhecidos no Brasil, e alguns deles são mais conhecidos lá fora que propriamente no Brasil. Aliás, a maior parte deles não estão no Brasil. Posteriormente, quando eu fui lecionar na Universidade Federal de Diamantina, né, na extensão lá de Teófilo Otoni, lecionando no curso de engenharia, eu fiz alguns comentários sobre a ciência, e 2 disciplinas específicas existiam no curso de engenharia: História da Ciência e Filosofia da Ciência. Na História da Ciência, a cadeira era ocupada pelo professor Antônio Magalhães, e a Filosofia da Ciência estava a meu critério. Conversando com o Magalhães, o que nós descobrimos depois de uns 3 anos já lecionando na universidade, é que os alunos desconhecem cientista brasileiro. Mas o mais interessante e chocante foi descobrir que os professores também desconhecem o cientista brasileiro. Então, nós decidimos um dia questionar com os alunos por que é que eles desconhecem o cientista brasileiro. Descobrimos que essa falha ela já vem lá do primário, passa pelo secundário, né, e chega na universidade. E quando você pergunta a um aluno, ou pede, isso aconteceu comigo, com o Antônio Magalhães, para o aluno citar um cientista brasileiro, ele até cita alguns clássicos, né? Um Carlos Chagas, por exemplo. Mas, com certeza, o Marconi é um dos citados. Aí você pergunta por quê? Não, porque ele criou o rádio, coisa toda. E aí vem a surpresa, né? Marconi não era brasileiro. E tampouco foi ele que inventou o rádio. Você vai dizer para ele que quem inventou o rádio foi outra pessoa, que é do Rio Grande do Sul e que é um padre que é brasileiro, mas raras são as pessoas que sabem disso. Então, o que nós descobrimos foi isso. Na parte, uma das partes que mais me chamou a atenção foi que, discutindo com os alunos da engenharia, eu comentei para eles sobre o Barbosa Sobrinho, se eles tinham algum conhecimento sobre o Barbosa Sobrinho. Foi unanimidade, ninguém sabia quem foi o Barbosa Sobrinho. Então, eu perguntei a um professor de engenharia se, por acaso, ele citava o Barbosa Sobrinho no curso. Aí o professor de engenharia, com doutorado, me perguntou quem era Barbosa Sobrinho. Aí eu fiquei chocado, porque se existe um cálculo na engenharia, que é um cálculo que usa para a resistência de materiais em concreto, chama-se Brazilian Test. E esse Brazilian Test foi criado na década de 30 e foi oficializado na década de 40 por um brasileiro no Rio de Janeiro. Foi reconhecido internacionalmente, né, numa experiência feita na França. E esse cálculo que usa na engenharia até hoje é um cálculo chamado Brazilian Test. Por ele ter esse nome,
por ter sido registrado na França como teste Brazilian e Brazilian Test nos Estados Unidos, os professores acham que esse teste foi inventado por um norte-americano, quando, na verdade, o cara é carioca, o cara lecionava na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, quando eu tive essa desagradável surpresa, conversei com o Antônio Magalhães e falei com ele que eu tinha um projeto. Pedir para cada aluno tratar na disciplina de filosofia da ciência, e o Magalhães também na história da ciência, cada aluno tratar de um cientista brasileiro. Ele achou interessante e nós, então, decidimos não fazer avaliação por prova. Eliminamos a prova do curso. Na verdade, nós pedimos para que cada aluno apresentasse um cientista, apresentasse a todos os colegas em sala, demos o tempo suficiente, a disciplina é de 6 meses. Então, eles tinham 6 meses para pesquisar um determinado cientista, cada aluno escolheu um cientista, nós demos o cientista para eles. Essas pessoas são cientistas brasileiros. E eles... Você direcionou essa pesquisa já com os nomes, apresentando os nomes dos alunos. Sim, porque os alunos desconhecem. Não adianta você pedir ao aluno, olha, procure para mim cientista brasileiro. Eles não têm nenhuma ideia. Então, nós já demos o nome. Olha, essas pessoas são cientistas brasileiros. Aí eles olhavam assim, mas agora vocês vão pesquisar no Google, procurar livros, procurar biblioteca, revistas científicas, e vão procurar saber essas pessoas, e vão fazer um trabalho e apresentar em sala para toda a sala. Então, assim, você tinha uma cadeira lá de filosofia da ciência com 50 alunos, você tinha 50 alunos apresentando 50 cientistas. Então, com isso, nós fizemos uma varrida na maior parte dos bons cientistas brasileiros que, de alguma maneira, contribuíram e contribuem para o crescimento da ciência no Brasil e a ciência mundial. Germano, você está aí perto da Universidade de Chicago, né, que é a recordista de prêmios Nobel dentro de uma única instituição, né? O prêmio Nobel, ele significa realmente esse diferencial em termos qualitativos? Ou seja, se um país igual o Brasil não tem Nobel, a sua ciência ela é uma ciência de segunda categoria, ou isso não tem nada a ver? Prêmio é uma seleção. Então, cientificamente falando, você seleciona. Existe um determinado grupo de pessoas, né, que estão na Europa e que fazem essa seleção, e essa seleção, infelizmente, ela é direcionada. Existe uma ideia errônea utilizada no Brasil de que a ciência é neutra. A ciência nunca foi neutra. A ciência está sempre a serviço de algum governo ou de alguma teoria científica. Então, aquela teoria científica que faz parte do mainstream, daquele momento científico, da discussão do momento, ela tem toda a possibilidade de alguém que está naquela área sobressair e ser indicado a um prêmio Nobel. Isso aí não tem a menor dúvida. Não interessa em que área, se é nas engenharias, se é na área de medicina, se é na bioquímica, se é na biologia, não interessa. Mas, assim, a corrente do momento, se você faz parte daquela corrente do momento, você tem tudo para isso. Agora, existem pessoas que nós chamamos de fora da curva. Então, essas pessoas dificilmente seriam indicadas. Bem, tirando este problema, tanto da parte governamental, com a parte de pesquisa privada e também financiada por empresas privadas, a universidade, ela conta muito, sim, não resta a menor dúvida. Então, uma universidade que aplica em pesquisa e que tem laboratório específico para pesquisas específicas, logicamente que os seus professores terão muito maior possibilidade de conseguir uma vaga ou de conseguir um renome internacional. Esse fenômeno não vai acontecer no Brasil tão fácil, porque o que acontece com os Estados Unidos e Europa, de modo geral, é que as grandes universidades, elas têm grandes pesquisadores e eles aplicam muito dinheiro à pesquisa. O que acontece no Brasil é que quando você chega na universidade, você, regra geral, isso aí varia muito de governo para governo, mas, regra geral, você é obrigado a lecionar determinada disciplina a partir da graduação, posteriormente pós-graduação, mestrado, doutorado, e o tempo que resta na pesquisa não é muito. E o que você vai ganhar com a pesquisa no Brasil é muito diferente do que acontece com o restante do mundo. Então, no Brasil, a maior parte dos doutores, se ele pesquisar ou não, ele vai ser promovido da mesma maneira. Isso não acontece nos Estados Unidos e na Europa. Então, aqui, o que vale é a pesquisa, no Brasil, não. Então, isso aí atrapalha muito a pesquisa brasileira. Você, aqui nos Estados Unidos ou na Europa, você tem grandes empresas que investem maciçamente nos laboratórios universitários, porque o resultado daquela pesquisa ela vai gerar produto para as grandes empresas.
No Brasil, se você disser a um empresário que você precisa de 50 mil reais para uma pesquisa, com certeza vai te xingar. No mínimo, se não fizer nada, ele não vai te dar resposta. Porque não existe essa ligação à empresa privada e à empresa pública. Né? E muito menos a privada com a privada. Imagina uma universidade privada pedindo dinheiro para pesquisa a uma empresa privada. Isso no Brasil, isso é coisa muito rara. Não existe no Brasil, eu diria que é o costume, um histórico, né, de você fazer com que o empresário invista na pesquisa. Germano, você diz então que falta incentivo governamental para pesquisa no Brasil e falta incentivo também empresarial, que é de onde os recursos podem vir, ou é do governo ou é da iniciativa privada. O que levou esses cientistas, o que proporcionou esses cientistas brasileiros chegarem a descobertas tão importantes, né, como você relata nessa pesquisa, onde eles encontraram o suporte para isso? Quando a gente fala em pesquisa vai gerar conhecimento. Sempre que você faz uma pergunta na área científica, você vai gerar uma resposta. Então, nós trabalhamos com hipóteses. Então, hipoteticamente, o que aconteceria se eu fizesse isso na área científica? Então, eu tenho uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Pode acontecer isso, e essa coisa que irá acontecer, ela poderá ser usada para o bem da sociedade, sim ou não. Ela tem uma probabilidade, uma possibilidade de gerar algum produto, sim ou não. Então, essa curiosidade científica, essa parte da hipótese que nós trabalhamos dentro da pesquisa científica, ela é importante em qualquer laboratório, de qualquer universidade, de qualquer faculdade. Então, o que falta aí para você chegar a um produto final, muitas vezes é um incentivo. Então, os professores, de modo geral, sempre têm algumas ideias muito interessantes na área de pesquisa. Só que, como ele não tem um incentivo, ele acaba ficando por ali, quieto, na sua sala de aula, preocupado apenas com a aula e com o salário no final do mês. Bem, a pesquisa científica, ela vai gerar produtos, né? E os laboratórios, de modo geral, regra geral no mundo inteiro, os países da África, da Ásia, quer dizer, principalmente China, Japão, Coreia, a Europa, de modo geral, Estados Unidos, eles têm laboratório que tem os seus professores, os seus doutores, exclusivamente para fazer pesquisa, para gerar produto. Então, assim, eu preciso de construir um determinado produto, vamos dizer, um avião. Um avião provar precisa de quê? Sustentabilidade. Como eu consigo sustentabilidade? Então, eu vou dar um exemplo bem simples, né, de várias coisas que foram construídas na aviação. É um dos exemplos, posso dar centenas deles. E a pesquisa foi feita em cima de pássaros, observando o pássaro. Por que o pássaro voa? Por que ele plana? Então, você pesquisando pássaro, você vai descobrir muita coisa interessante para ser aplicada à aviação. Então, por que o avião começa lá com Santos Dumont, o mais pesado que é o ar? Ele voa por quê? E nós vamos chegar hoje num avião, num caça. Você vai pegar do primeiro avião, do Santos Dumont, até chegar um caça ou moderno, você vai passar por todo tipo de aves do mundo. E vai chegar no Falcão. Quando você chega no Falcão, é que você vai conseguir um avião supersônico. Então, assim, a natureza, ela oferece uma série de respostas para os seus questionamentos. A engenharia, por exemplo, a engenharia civil, por exemplo. A engenharia civil fica pesquisando materiais, né? Então, assim, se você pensar que até o século XVII, final do século XVIII, você ainda não tem cimento. Então, o cimento Portland vai ser criado na Inglaterra. A partir da criação do cimento, você começa a alterar todo o sistema de produção da construção civil. Na construção civil, você vai analisar, por exemplo, a parte da Ásia, o que dá suporte à construção civil, bambu, e não cimento. Olha, bambu nós temos mais no Brasil, por que o bambu ele não é usado na construção civil? Né? Mas e na Ásia, sim. Então, assim, as condições socioeconômicas, as condições de pesquisa, vai dar resposta diferente a uma pergunta diferente. Então, resumindo o que você está perguntando aí. Quando eu faço uma pergunta no laboratório científico, eu tenho determinadas respostas. Essa resposta, ela vai ajudar a nossa sociedade? Sim ou não? Eu vou ter apoio da sociedade para a pesquisa? Sim ou não? A Europa, os Estados Unidos e a Ásia, eles procuram essas respostas e investem nessas respostas, o que não acontece geralmente no Brasil. Então, assim, esse insight que acontece na cabeça do brasileiro, muitas vezes ele gera coisa muito importante. Então, o indivíduo acaba criando alguma coisa interessante, que é reconhecida lá fora, ele acaba tornando-se um cientista de renome,
Mas começa lá fora, porque na hora de fazer a publicação, ele não tem uma publicação brasileira que reporta ao mundo inteiro. Um exemplo, em 1994, já estamos terminando o século XX, foi feita uma pesquisa paga pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e essa pesquisa, a conclusão que se chegou é que, naquela época, só existiam 4 revistas científicas brasileiras que reportavam os seus conhecimentos científicos. 4. Seus vídeos já tinha mais de 20 mil. Então, se você tem uma determinada pesquisa interessante, ou você recorre a um desses 4 meios de comunicação da ciência, ou então você vai publicar numa revista qualquer que ninguém lê. E esse ninguém lê inclui também a língua portuguesa, que é lida no Brasil, mas não é lida nem sequer em Portugal. Então, assim, a forma como você vai comunicar também influencia demais. E o Brasil demorou demais a entrar no circuito internacional. Então, a partir dessa pesquisa de 94, é que começou-se a cobrar dos professores produção científica em revista científica. Então, veja bem, quando nós temos lá a LDB, que ela diz, a partir de 96, né, ela diz que o corpo docente das universidades precisa ter, no mínimo, 30% de professores com mestrado ou doutorado. Então, antes disso, não existia isso. Você tinha lá uma universidade federal com 15, 20 professores com doutorado, mestrado, que tem toda uma técnica de pesquisa, e os demais eram apenas graduados. Então, assim, essa foi uma barra forçada, né? Mas nós entramos no mercado tardiamente, muito tarde. A questão que você citou aí, né, que para nós brasileiros, né, o brasileiro médio, ele imediatamente se lembra, que é a invenção do avião pelo Santos Dumont, né? O Santos Dumont, ele conseguiu fazer sua experiência somente lá em Paris, no Champ de Mars, né? E Santos Dumont era também de uma família muito rica, né? Ou seja, essa invenção do avião pelo Santos Dumont, essas pesquisas todas que ele fez, isso foi bancado assim do próprio bolso dele, ele que realmente resolveu desbravar isso, ou em algum momento ele achou ali algum apoio? Ele era uma das famílias mais ricas, né, de produção de café, né? Então, a família tinha muito dinheiro, podia investir. E na época de Santos Dumont, quando jovem, era muito comum você... O Brasil inteiro, né? Não foi só Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, não. Era comum você enviar os jovens para fazer curso superior na Europa, né? Principalmente Coimbra, né? Então, era muito comum você mandar alguém para fazer curso no Brasil. Aliás, a história da universidade brasileira é uma história muito triste. Vamos pensar assim, quando foi que surgiu a primeira universidade no Brasil? Você tem uma história muito interessante, que ela começa praticamente na década de 20, do século XX. Né? Então, a primeira universidade do Brasil, ela vai surgir no papel. Então, você vai criar uma universidade no Brasil, que é chamada Universidade do Brasil, ela foi criada porque o governo brasileiro resolveu dar um título de doutor honoris causa a um governador, a um presidente, né? A um rei, né? Na verdade, foi o rei da Bélgica. Então, o Brasil convidou o rei da Bélgica para dar um prêmio a ele, e um prêmio é doutor honoris causa. Mas alguém chegou no presidente e disse, olha, presidente, a gente vai dar um título de doutor honoris causa, mas nós descobrimos aqui que esse título de doutor só pode ser dado por uma universidade. E o Brasil não tem universidade. Então, o que fizeram? Criaram a Universidade do Brasil no papel, um decreto. Então, está criada a Universidade do Brasil, mas nós não temos doutores. Bem, a solução foi muito simples. A solução à la brasileira é muito simples. Não tem problema, não. Veste alguém aí, coloca umas togas em alguém aí, veste, finge que são doutores. Ele é belga, não vai entender mesmo, não vai conhecer mesmo, e dá o título pro cara. E assim fizeram, cara. Era o rei Leopoldo, né? O rei Leopoldo da Bélgica. Bem, era um cara que deveria dar para ele a cadeia, mas deram um título de doutor honoris causa pro cara, né? O cara, a lista de assassinatos... Um dos maiores genocidas da história, mas tudo bem, deram um título de doutor honoris causa. Quando o sujeito pegou o título de doutor e foi embora, e aí ficou a seguinte situação. Alguém disse para a presidência lá no Rio de Janeiro, presidente, nós criamos uma universidade, mas nós descobrimos que ela não pode ser desmanchada. E o que nós fazemos agora? Fizeram aquilo que qualquer brasileiro faria na política brasileira. Enfiaram debaixo da gaveta e guardaram aquilo ali. Então,
Nós vamos ter a primeira universidade do Brasil, foi criada na era do Vargas em 1934, que é a USP. Mas a USP foi criada porque o Vargas queria a USP? Não. Ela foi criada, estou dizendo governo Vargas, em termos de governo federal. Ela foi criada pelo governo do estado de São Paulo. Então, a USP é uma universidade estadual, ela não é uma universidade federal. Ela foi criada por quê? Porque o estado de São Paulo tinha acabado de perder a guerra, né? Em 1932, né? Que deu aquela revolução constitucionalista. E o estado de São Paulo, por ter perdido a guerra contra Minas Gerais e Rio de Janeiro, contra o governo Vargas, São Paulo decidiu que não iria mais obedecer ao governo brasileiro. Então, quando você analisa, você vai ver a história de São Paulo, e olha na bandeira de São Paulo, que tem um disco em latim lá, dizendo assim, non ducor, duco, não sou dirigido, dirijo. Então, eles partiram para criar a Universidade de São Paulo, para quê? Para governar o país. Então, ela foi criada... Monopolizar o conhecimento. Exatamente. Né? Mas, quando criou a USP, criou-se um segundo problema. Quem são os professores que irão lecionar? Nós não temos doutores. Aí veio aquela história, né, de buscar os doutores da França. Então, buscaram todos franceses. Né? Tinha alguns que falavam alemão, falavam inglês, mas francês, inglês e alemão. E essas três línguas, e mais a língua portuguesa, eram exigidas, mais o latim, que a maioria das coisas publicadas naquela época estava em latim. Então, buscaram esses professores lá fora. E foram construir a USP onde? No centro de São Paulo? Não. Lá na periferia, muito longe, muito longe, muito longe. E essa universidade estando muito longe, quem poderia mandar os filhos? Pobre, que trabalha no centro de São Paulo? Não. A elite. Principalmente a elite do café. Então, assim, a USP hoje está no centro de São Paulo, mas ela foi construída lá fora. Então, a USP ela vai iniciar em 1934, e a partir da USP que começa a ser criada outras universidades. Vem em Minas Gerais, em Rio de Janeiro, depois em Paraná, que é considerada também uma universidade bastante antiga. Aí, aos poucos, vai se criando universidades no Brasil. Hoje nós temos o quê? 80 universidades no Brasil? Aqui você vai achar 80 em um único estado americano. Assim, nós estamos muito atrasados. Agora, vamos pensar assim, nós criamos a primeira universidade em 1934, no século XVI já tinha a Universidade do México. Olha a idade da Universidade Autônoma do México, a Universidade do Peru. No século XVI já tinha universidade. A parte espanhola, a primeira coisa que eles fizeram quando eles se constituíram aqui na América Latina foi fazer universidade. A parte portuguesa, não. O Portugal nunca deixou construir universidade aqui. Zé Germano, diante de todo esse quadro adverso aí, né, falta até de um ambiente apropriado para pesquisa, muitos brasileiros, como você disse, se destacaram, né? Qual foi assim o cientista brasileiro de maior impacto para a ciência de um modo geral, a ciência mundial? Quem que você, depois de toda essa pesquisa, você falou assim, esse é o brasileiro, para mim, o mais relevante de todos? Esse é o famoso abraço de Tamanduá. É muito difícil a resposta, porque eu poderia dar por área. Por área, vamos por área, então. Por área, porque mesmo por área, fica muito difícil você dizer, olha, eu vou dizer alguns que eu considero interessantes, né? Mas eu posso começar por Caratinga? Caratinga? Eu vou começar por Caratinga. Eu nem sabia que aqui nós tínhamos cientistas tão importantes. Tem. É uma pessoa que não era... Em Caratinga não é conhecido como cientista, né? Mas, Dr. Paulo Magalhães. Sim. Paulo Magalhães trabalhou no Sucampo muito tempo, trabalhou com a leishmaniose. Né? Era um epidemiologista, Exatamente, né? Epidemiologista, trabalhou no Sucampo, hoje é FUNASA, né? E ele trabalhou com um protozoário, né? Que provoca a leishmaniose, né? A leishmania. Bem, o trabalho do Paulo Magalhães não é apenas dele, tem o Dr. Mairink também, lá de Belo Horizonte, na USP, trabalhava no laboratório da USP, né? da UFMG, e eles fizeram um trabalho, o Sr. Jair também, né? Fizeram um trabalho muito interessante, porque a leishmaniose é uma doença tropical, né? Ela está na Ásia, está na África, está na América Latina, e o pior de tudo isso, né, é que em Caratinga ela é endêmica, né? Então, assim, no Amazonas também, na região do Espírito Santo, principalmente na região de Viana, ela é muito grave. Então, quando eles conseguiram fabricar essa vacina, ela foi testada em 79, mas ela começa a construção dela a partir de 71, eles fazendo pesquisa na região, essa doença ela é provocada por um mosquito, né? Mas esse mosquito, ele não vai em Caratinga te procurar, né?
Na verdade, o que acontece é que ele é selvagem, ele vive nas florestas, na mata, e as matas da região aí foram destruídas, né? A Caratinga faz parte da região da mata. As matas foram destruídas para tirar madeira, para tirar uma série de coisas, né? Picacuanha, começou com a história da picacuanha, né? Depois vai tirar madeira, plantação de milho, arroz, feijão, mandioca, etc. e tal, e depois passa para a cultura cafeeira que está aí até hoje, né? Então eles mataram tudo. À medida que você vai entrando na floresta e tirando o habitat natural do mosquito, ele invadiu a região urbana. Então ele começou a picar as pessoas, picar os animais, principalmente o cachorro, né? Que é uma das vítimas fatais, porque vive, principalmente no início da caça, né? O cachorro, e essa doença se alastrou. E ele, o Paulo Magalhães, o Sr. Jair e esse doutor Mairic de Belo Horizonte, eles conseguiram uma vacina, chamada de leite vacina. Essa leite vacina, ela foi testada em 79, foi testada em 3 lugares ao mesmo tempo. Caratinga, Viana, no Espírito Santo, e Manaus, no Amazonas. A vacina, ela foi considerada assim, 100% de eficácia, fantástica, e posteriormente um laboratório de Belo Horizonte foi contratado pelo governo para replicar essa vacina, o laboratório Biolab, mas por questões políticas o laboratório acabou sendo vendido por um laboratório dinamarquês, Novodisc, e esse laboratório dinamarquês, a preocupação dele não é com essa doença, a preocupação dele é com diabetes. Então, o laboratório comprou, matou ali a vacina, não existe a vacina mais, né? Então morreu o assunto. Então, como a leishmaniose é uma doença de pobre, porque se ela atacasse rico, com certeza essa vacina estaria no mundo inteiro. Então, assim, eu coloco o Paulo Magalhães como uma das figuras muito importantes, porque, infelizmente, Caratinga considera Paulo Magalhães como um sujeito da SUCAM, ou então um cara que resolveu se bater politicamente contra os poderosos de Caratinga, e ele acabou sendo transferido de última hora, né? Eles são muito tristes com Caratinga. Então, eu considero esse cara muito importante para Caratinga. Infelizmente, Caratinga desconhece essa história. Desconhece mesmo. E em outras áreas aí, né? Um que ele é muito importante historicamente, está na mesma área da saúde ainda, mas eu vou ficar com mais um da saúde. Até a virada do século, o conceito que você tem de doença é alguma coisa que vem pelos ares. Nós chamamos isso de miasma. Isso é um conceito que vem lá da Grécia antiga. Então, quando você tinha uma doença qualquer, chamava-se de miasma, né? Então, a capital do Brasil é o Rio de Janeiro. Tá? Antes da criação do Instituto Manguinhos, então, um médico brasileiro vai estudar na França e ele vai ter contato com o laboratório francês, né, o laboratório do Pasteur, e naquela época já se tinha a ideia, através do Pasteur, de que a doença ela é vetorial. Ela vem transmitida por algum vetor. Né? Então, ela não é uma coisa que vem pelos ares, como diziam as teorias antigas. Né? E ele traz essa ideia para o Rio de Janeiro quando ele vai combater uma série de doenças no Rio de Janeiro. Né? E, inclusive, tem uma história muito interessante, que a gente vai poder abordar aqui, mas é muito interessante. Quando ele vai implantar o sistema de vacina no Rio de Janeiro, apoiado pelo Pereira Passos, que era o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele vai ter a sociedade como um todo contra ele. Né? Então, ninguém quer a ajuda dele. Né? Você está falando do Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Então, Oswaldo Cruz ele vai se bater contra todo um Estado, contra todo um establishment, inclusive governamental. Ele vai ter o Congresso Nacional contra ele, né? O Senado totalmente contra ele e o governo totalmente contra ele. Mas ele tinha o prefeito do Rio de Janeiro, porque eles queriam fazer uma reforma drástica no Rio de Janeiro, acabar com uma série de palafitas, né? Hoje seriam favela, né? Então ele começou a fazer a erradicação de uma série de doenças no Rio de Janeiro. Isso vai trazer uma série de problemas para ele. Ele vai ser muito mal visto por isso. Bem, o que há de interessante nisso? É que ele vai trazer para o Brasil a ideia de que a doença ela não é miasmática. A doença ela é vetorial. Só por curiosidade, que quando você começa a estudar a história da ciência, tem muita coisa interessante. O Senado brasileiro consegue, naquela época, uma aprovação de 4.000 libras esterlinas de empréstimo junto à Inglaterra para comprar balas de canhão, para instalar canhões na Baía da Guanabara, porque era comum, quando começava a ventar, no verão, começava a ventar, entrar pela Baía da Guanabara, já que as doenças vinham pelos ares, então eles colocavam um canhão, quando começava a ventar, eles atiravam no vento para poder espantar os miasmas. Isso parece piada.
Mas quando você olhar nos anais do Senado brasileiro, você vai encontrar isso, infelizmente, votado pelo nosso Senado brasileiro. E um detalhe interessante, dessa época, você está falando da virada do século XIX para o XX, né? Um dos nomes mais proeminentes do Senado brasileiro era o Rui Barbosa, que é tido e havido como uma das maiores inteligências do Brasil, né? E o Rui Barbosa foi um sério adversário do Oswaldo Cruz, né? Sim, claro. Oswaldo Cruz, ele tinha todos os adversários possíveis. Eu estou falando no Senado, mas na Câmara também. E o povo também. É tanto que fizeram a famosa revolta da vacina, né? Pegaram alguns favelados, colocaram os favelados contra eles, aí o Senado apoiou, colocaram canhões, e atiraram, mataram gente pra caramba. Isso aí é uma história muito triste. A revolta da vacina matou gente pra caramba. Então, assim, quando o Oswaldo Cruz vai ser indicado a Nobel, que ele já é renome internacional, então é ele que vai pegar aquela ideia do laboratório francês e trazer para o Brasil e mostrar que a doença ela não é miasmática, ela é vetorial, esse cara passa a ser importante para o mundo inteiro. Então, ele é famosíssimo na Alemanha, na Itália, na França, mas no Brasil ele é odiado. Então, assim, a mentalidade política, a mentalidade intelectual brasileira, infelizmente, é que atrapalha a ciência brasileira. Então, eu fiz questão de citá-lo porque ele é uma pessoa que vai abrir um mundo científico para a realidade de que a doença ela é vetorial. Por isso eu acho ele muito importante na área das ciências médicas. Germano, e hoje em dia, tem algum brasileiro aí que tem realmente impactado a ciência mundial? Tem. Tem muita gente, tem pouca gente não. Eu vou pegar um caso de uma brasileira, ex-professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suzana Herculano Rosel. Por que eu gosto dela? Acho ela importantíssima. Aquele negócio, né? Quando você está dentro da ciência, quem você acha importante na ciência pode não ser importante para muita gente. Né? Suzana Herculano Rosel, ela trabalha, ela é uma neurocientista. E ela trabalhava na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com neurociência, e ela tinha um programa, tinha um programa na televisão no Rio de Janeiro, que trabalhava com o cérebro humano. Então, ela pesquisando o cérebro humano, na área de neurociência, ela descobriu muita coisa interessante, e ela começou a ficar famosa por causa disso. Né? Tentar entender o funcionamento cerebral, medir. Existe aquela história de que o cérebro do ser humano, o cérebro do homem é diferente da mulher, quantos neurônios nós temos? Então, existia uma ideia de nós temos 120 bilhões de neurônios, não é 150, não é 200. Quantos bilhões de neurônios nós temos? Ela conseguiu um método para fazer essa medição. Então, assim, ela foi a primeira do mundo a fazer isso. E aí o mundo científico se abriu para ela. Só que ela precisava de computador potente para fazer essas pesquisas dela. E ela pediu ao reitor da Federal do Rio de Janeiro uma verba pequena na época, R$10 mil, para comprar um computador. Que é isso? O reitor falou que não. Tinha coisa mais importante para poder fazer com o dinheiro. Aliás, depois, né, ele andou roubando 45 milhões e fugiu para a Europa e está lá até hoje. Né? Tem coisa muito importante para fazer com o dinheiro, principalmente roubar. Bem, ela ficou muito chateada com isso, fez um comentário com um colega dela que havia feito pós-graduação com ela na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer, e esse colega dela fez um comentário com o chefe do laboratório dele. E aí esse cara do laboratório mandou um recado para ela. Ela tinha uma semana para chegar nos Estados Unidos, com todo o computador pronto, fazer um computador de $40 mil. Ela fez as malas no outro dia e foi embora. Ou seja, é o que eles chamam de fuga de cérebro, né? Eu acho que no Brasil não acontece fuga de cérebro, é expulsão de cérebro. Expulsão. Que a fuga subentende que você foi por conta própria. O que acontece no Brasil é que você acaba sendo expulso. Por que eu digo isso? Quando você está fazendo um doutorado, que é muito caro e não é fácil, você tem que se entregar. Um doutorado a partir de 2000, o doutorado passou a ser de 4 anos. Mas ela era de 8, o mestrado era de 4. Na virada do 2000, o mestrado ficou de 2 anos e o doutorado de 4. Mas era 8 anos. Então, além de ser muito caro, você tem que se desprender de família, de profissão. Não é uma coisa muito fácil. Principalmente para casado era muito difícil na época. E tinha muito poucos doutores no Brasil, né? Esse é o grande problema.
A questão de doutorado, para a gente, ela é complicada porque, primeiro, você não tem centros específicos, não tinha na época, né? Na década de 90, você não tinha centro específico. Você ia fazer um doutorado no Rio, em São Paulo, mas lá fora ficava pior ainda, porque ficava muito caro. Quem vai bancar as custas disso? Então, a CAPES, né, que começou a bancar os doutorados no Brasil, e alguns bancados até pelas FAPES, né, que é os órgãos de pesquisa dos estados, né, FAPEMIG em Minas Gerais, FAPESP em São Paulo, FAPERJ no Rio, sim, muito tacanho, né? Acho que a FAPEMIG, a FAPESP de São Paulo é a melhor de todas elas, vai ser a melhor por muitos e muitos anos ainda, que tem muitas no Brasil que só existe no nome. Então, esse financiamento desse doutorado e mestrado é algo muito complicadíssimo. O Brasil não destina muito dinheiro para isso. Para você ter uma ideia, as FAPES elas arrecadam de 0,5% em alguns estados, ao máximo 2% do ICMS do estado para pesquisa. Né? Você tem locais, você tem empresas aqui nos Estados Unidos que ela destina 20% do seu orçamento, da sua arrecadação, com pesquisa. Empresas privadas fazem isso. Você tem no Brasil um governo de estado, a maioria é 0,5%. Minas chegou, na época do Aécio, chegou ao ponto de arrecadar 1% e 90% da arrecadação era gasto com campanha política. Então, assim... Germano, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, com relação a... Você citou aí grandes nomes da área de saúde, né, da pesquisa na área de saúde, também da área de engenharia, né? O Brasil tem uma tradição na engenharia. Nós temos também hoje, o que afeta muito a vida das pessoas no dia a dia, é a pesquisa na área tecnológica, né? E eu queria te perguntar como é que o Brasil está nesse momento aí, no que diz respeito à pesquisa tecnológica, porque há uma visão também aqui no Brasil de que há muito investimento na área de ciências humanas. E que as ciências humanas acabam produzindo muito proselitismo e não ciência propriamente dita. Como é que você vê esse embate aí, que às vezes é um embate até ideológico, né? Muitos criticam o investimento em ciências humanas e acham que falta investimento em outras áreas importantes como a área tecnológica. Nós estamos num mundo que a tecnologia ela é muito importante, ela é bastante revolucionária. Então, desprezar a tecnologia é algo impossível, impensável. Então, assim, existem países que investem maciçamente na área tecnológica e existem países que ficam investindo maciçamente em área de humanas, sociais, aplicadas, etc. e tal. Eu não sou contra pesquisa em área de humana, nunca fui contra. Aliás, eu fiquei entre a área científica, ciência dura, chamada ciências exatas, né? Que a minha primeira formação é meteorologia, sou meteorologista, é ciência dura, né? Ciências exatas, mas eu tenho formação na antropologia, no direito, né? História da ciência, que é ciências humanas. Então, assim, eu tenho essa passagem pelas duas, então eu posso falar de cadeira das duas. Né? No Brasil, gasta-se muito com ciências humanas? Sim. É proselitista? Sim. Era para produzir o mais do mesmo. É transformar 6 em meia dúzia. A ciência humana trabalha muito com isso. Trabalhar 6 em meia dúzia. Vamos a um exemplo. Se você verificar as universidades privadas, as universidades públicas, o que se publica em termos de... Vou pegar aqui, escravidão. Estou pegando um termo aleatório. Escravidão. Escravidão brasileira. Em qualquer momento que você for procurar, você vai ver dissertação de mestrado, tese, doutorado sobre escravidão brasileira. Agora eu pergunto se isso vai levar o país onde? Não estou dizendo que ela não seja importante, por favor. Que ela é bastante importante? Sim. Mas vai levar o país onde? Você vai nas ciências duras, vamos pegar aí, tecnologia de ponta, né? Tecnologia nuclear. Você vai ficar na Unicamp, com um grupinho seleto, ou você vai ficar com o ITA. E vamos parar por aí. Não dá para você ir lá muito longe. E olha, o mundo de hoje precisa de quê? De energia. Né? Então, assim, entra um debate entre as humanas, principalmente humana e a área ambiental, que a energia tem que ser limpa, a energia tem que ser isso, a energia tem que ser aquilo.
É só dar uma olhada no que está acontecendo com a Europa agora. Na hora que corta o gás, está todo mundo morrendo. Então, assim, e olha que eles pesquisam até a área de ponta há muito tempo. Área de astronáutica, área de astronomia, é uma área importantíssima. Então, a gente vê muito discurso assim, por que a NASA gasta tanto com pesquisa aeroespacial, com pesquisa com outro planeta, querendo caçar água na Terra, se já poluímos a água do planeta todo? Mas é exatamente por isso. Já acabamos com a água do planeta, agora tem que buscar lá fora. A existência do ser humano no planeta Terra é limitada. Vai chegar um determinado momento, vamos dizer aí, 2150 mais ou menos, você não vai ter mais minerais para sustentar muita gente, você não vai ter água para sustentar muita gente, você não vai ter área alimentar para sustentar muita gente, você tem que buscar lá fora. Mas, assim, as pessoas acham que você tem que investir em ideologia. Então, nós vimos hoje dissertações, peço licença para dizer isso, porque, de certa forma, tem uma vergonha falar isso, mas, infelizmente, é o que acontece. Você vê dissertações na Bahia, em Minas Gerais, dissertações dizendo como é que se deve usar o corpo para poder praticar sexo homossexual. Isso como tese de doutorado, como pesquisa de mestrado. Gente, e você tem áreas que é importantíssimas. Por exemplo, nós passamos por um período, que a pesquisa no Brasil é muito dirigida, né? Passamos por um período em que qualquer pesquisa no Brasil que estivesse voltada para o pré-sal, ela passava pelo CNPq e pela CAPES. Depois morreu o assunto, ninguém toca mais no assunto. Então, nós não temos um projeto de governo. Eu não estou falando assim, que esses partidos por aí não têm projeto. Não é isso que eu estou falando. Projeto de governo é outra coisa. Qual é o projeto de governo do Brasil para o futuro? Vamos pensar dessa maneira. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. 2010, a Alemanha, em seu projeto de pesquisa, em seu projeto de governo, descobriu que em 2025, eles teriam um déficit de 20 mil engenheiros. Eles sabiam disso. O que eles fizeram? Colocaram uma série de doutores, viajar o mundo inteiro, visitando países, principalmente países pobres, né? Buscando crianças de 8 a 12 anos, que quisessem estudar na Alemanha, tudo pago pela Alemanha, porque eles precisavam de engenheiro. E visitaram São Paulo, visitaram Minas Gerais, visitaram Rio de Janeiro, foram ao Paraná, visitaram vários lugares. Levaram muita criança do Brasil para estudar lá fora. Como levaram da Ásia, levaram da África, levaram de vários lugares. Ou seja, eles têm um projeto, eles sabem qual vai ser a deficiência deles lá na frente. E aí eu pergunto, qual é o projeto de planejamento de futuro que o Brasil tem? O Brasil, você não sabe o que vai acontecer semana que vem. Se você for procurar no Ministério do Planejamento, no Ministério da Educação, o Ministério da Indústria e Comércio, qual é o ministério que você procurar aí? Qual é o projeto que você tem para futuro? Para daqui 20, 15, 30 anos, ninguém sabe. Por quê? Porque quando você começa a fazer um projeto no Brasil, ou você troca de ministro, ou você troca de governo. E aí muda tudo. Isso não acontece lá fora. Principalmente Japão, Coreia, China. Quando o Lula estava inaugurando extensão universitária, né, criou a Universidade de Diamantina, por exemplo. Vou falar da minha. Criou a Universidade de Diamantina. Aí criou uma extensão em Januário, extensão em Unai, extensão em Teoflotone. Isso é importante? É claro que é importante. Importante demais. Mas quando o Brasil estava criando extensão, que é uma perninha, né, de universidade, a China estava criando 100 Harvard. Imagina uma Harvard, o que ela faz nos Estados Unidos. A China criou 100. 100 Harvard. Para isso, ela mandou 100 mil chineses fazer doutorado nos Estados Unidos. Ela não mandou 100 chineses, mandou 100 mil. Mas o que ela queria com esses chineses nos Estados Unidos? Ela queria, em 2020, tornar-se potência mundial em pesquisa. Ela conseguiu isso em 2017. Ela ultrapassou os Estados Unidos muito. Ou seja, você tem programa de governo. No Brasil, você não tem isso. Você lembrou aí da questão do planejamento, né? E falando aí de Harvard, eu lembrei do período do governo Lula em que ele criou uma chamada Secretaria de Assuntos a Longo Prazo e chamou para assumir essa secretaria o professor Mangabeira Unger, que é vinculado à Universidade de Harvard. E isso virou um motivo de deboche, de chacota na imprensa, né? Você lembra dessa iniciativa? Isso era uma coisa que tinha alguma substância mesmo, ou foi só realmente algo ali feito para, né,
maquiar uma situação e o deboche ali foi necessário mesmo ou foi injusto? O que você acha daquela experiência ali? O Mangabeira Unger é bastante conhecido da área. Né? É uma figura muito interessante, muito importante. Né? Por que houve deboche? Quando você está falando em projeto de futuro, não é essa a mentalidade. Ela pode ter surgido dentro do Partido dos Trabalhadores, mas não é essa a mentalidade do petista de modo geral. É uma mentalidade ultra retrógrada. Né? Mas quando surgiu essa ideia, a ideia era maravilhosa. Então, assim, quando surgem coisas boas, mesmo que você tenha uma ideia muito ruim no Brasil, você vai sempre ter um debate contrário. Né? Vai ser alguém querendo dar 2 passos adiante e vai ter muita gente querendo dar 30 passos atrás. Né? O projeto do Mangabeira era um projeto interessantíssimo. Não deu certo, porque, como você disse, aí, houve uma crítica violenta, e depois acabaram criando, no governo da Dilma, o Ciência Sem Fronteira. Ciência Sem Fronteira. Ciência Sem Fronteira, fui crítico dele, desde a criação até o final. Fui crítico, ferrenho, tive brigas. Por quê? O que tinha de ruim ali? O objeto em si, a Ciência Sem Fronteira em si, o projeto é bonito. Tá? O que não quer dizer que a coisa, por ser bonita, ela pode ser eficaz. Então, vamos lá. Qual é o projeto, qual é a ideia do projeto do Ciência Sem Fronteira? Você mandar o brasileiro lá fora para ele estar em contato com as ciências que está acontecendo lá fora, com o mundo que está acontecendo lá fora, para ele trazer para aqui ideias para você revolucionar o país. Então, do projeto da Dilma, você mandava os alunos dos Estados Unidos, Europa, de modo geral, Ásia, aluno para todo lado. Então, eu vou falar de carteira, de cadeira, porque eu passei por isso. Né? Eu tive centenas de alunos que foram para o Sem Fronteira. Né? Então, eu sempre critiquei em sala de aula, critiquei dentro da universidade, tive briga com o reitor por causa disso, que eu fui, e você sempre conta o projeto Sem Fronteira. Porque mandou aluno do primeiro, segundo período. O que é um aluno de primeiro e segundo período universitário? É um aluno que acabou de sair de segundo grau. O que ele sabe? Nada. Nada. Vezes nada igual a zero. Então, assim, ele não sabe o que é ciência, ele não sabe o que é matemática, ele não sabe o que é física, o que é química. Ele não tem a mínima noção de nada. Aí você manda ele para a universidade americana, para a universidade da Coreia, do Japão, da China, né? Vai espalhar a gente para o Canadá, Portugal, para tudo quanto é lá. Quando ele chega na universidade europeia, aqui no Brasil, ele acabou de entrar na universidade. Ele ainda está com aquele segundo grau na cabeça. Tá? Não sabe coisa nenhuma. Fica lá 1 ano. Fazendo disciplinas que deveriam ser conexas com a disciplina que ele faz no Brasil. Isso também não aconteceu. Porque o sistema programático americano, o europeu, aí, o francês atua de uma maneira, o alemão de outra, o italiano de outra, o português de outra. Canadá é completamente diferente. E por isso vai, né? Coreia, então, os asiáticos, então, nem se fala. Então, são programas completamente diferentes. Então, a disciplina deveria ser conecta, mas não era. Então, vou dar um exemplo. Eu tinha aluno meu fazendo engenharia civil, chegava na Coreia, a disciplina não tinha nada a ver com o que nós temos aqui. Então, quando ele voltava de lá, ele já saía daqui voando e voltava mais aéreo ainda. Então, o que ele trazia para a gente de experiência? Nada. Então, a gente falava Ciência Sem Fronteira, a gente falava que era férias sem fronteira. Ele ia curtir férias. Como aconteceu com vários alunos que, ao invés de ir para a sala de aula, foi curtir turismo. Então, nós tivemos, eu não sei se é de conhecimento seus, porque eu estava dentro da universidade, eu sabia de muita coisa. Vários alunos iam curtir férias. Nós tivemos vários alunos que morreram fora do Brasil. Morreram porque resolveram curtir o inverno americano, com a roupinha de caratinguense, e morreram congelados. Nós tivemos alunos no Texas que foram curtir deserto. Andou 30 quilômetros, não conseguiu voltar, morreu. Então, nós tínhamos, assim, problemas de alunos que beberam. Hoje, na Universidade Americana, você não vai beber, não pode beber de maneira nenhuma. Aluno que foi fazer festa, foi fazer farra. Nós tínhamos todos os tipos de problemas possíveis. Bem, esse é um grande problema. Então, quando esses alunos retornavam, ele tinha lá, na carga horária dele, disciplinas que não existem no Brasil. E aí, a reitoria começou a criar um certo problema com a gente, com os professores, porque como é que você vai registrar aquela disciplina para ele dar continuidade? Então, na verdade, quando ele chegava, vamos dizer lá, ele chegava na engenharia em Teoflotone, aquele 1 ano foi perdido.
Porque os colegas desses que não viajaram, estavam lá, por exemplo, no terceiro ou no quarto período, ele voltava lá para trás de novo. Porque aquela disciplina não podia ser registrada como disciplina no Brasil, porque não tinha conexão nenhuma. Pois é. Então, vamos lá. Isso tudo é falta de pensar, né? Só que tem um cientificamente, né? Dívida. Eles não estão pensando cientificamente, nem a fórmula da ciência. Quando fez esse programa, você tem que pagar o governo lá fora. Então, quando chegou aquele momento em que a Dilma estava pedalando, sem bicicleta, você não tinha dinheiro. Olha, nós não tínhamos dinheiro na universidade, não tinha dinheiro para comprar giz, dinheiro para comprar lápis, não tinha para caderno, não tinha dinheiro para papel, para nada. Eu, por mais de um ano, eu comprava resma de papel, eu comprava os pincéis que eu utilizava, cada professor tinha o seu. A gente chegou a comprar, lá em Teoflotão, a gente chegou a comprar papel higiênico, porque não tinha papel higiênico para os alunos. E eles mandando gente para aluno para Ciência Sem Fronteira. E, em troca, outros países, principalmente da África, mandavam aluno para cá. Então, nós tivemos caso, isso aí caiu, foi em cima de mim, porque eu era o diretor da universidade, nós tivemos um caso de aluno que o governo brasileiro recebia o dinheiro, mas não passava para o aluno, e o aluno foi despejado do apartamento que ele estava morando. E era aluno de fora. Nós vimos essa crise. E o aluno brasileiro começou a ser expulso. Chegou um momento em que o Canadá expulsou os alunos brasileiros, Portugal expulsou os alunos brasileiros, os Estados Unidos expulsou os alunos brasileiros. Nós passamos o maior vexame do mundo. Agora vou resumir. Já disse por que eu fui contra o Ciência Sem Fronteira. Se você faz um programa Ciência Sem Fronteira, diz assim, olha, nós vamos mandar doutores para aprender na pesquisa científica, que já tem uma manha da pesquisa, que ela aprendeu no mestrado, ela aprendeu no doutorado, mas vamos pegar um doutor para pegar pesquisa de ponta e trazer para o laboratório brasileiro, aí eu sou favorável. Você está imaginando, mas você está falando isso porque você é doutor. Eu falei, não é isso. É porque se você está querendo trazer pesquisa de ponta para cá, você está querendo avançar o país, então vamos pegar quem é que tem conhecimento de pesquisa científica. Aluno de segundo grau, acabou de entrar na universidade agora, ele não sabe nem o que ele quer. Eu estou falando isso porque praticamente 70% de aluno que está na universidade, ele está ali porque ou o pai quer, ou porque o único curso que tinha na vista era aquele ali. Não que ele queria. Eu estou falando isso não é porque eu chutei, é porque eu cheguei a fazer essa pesquisa. Perguntar para os alunos, questionar em sala de aula, assim, o que você está fazendo aqui? Por que você quer esse curso? E a resposta, você tinha aluno de engenharia que queria ser médico, aluno de engenharia que queria ser geólogo, aluno de engenharia que queria ser geólogo, aluno de engenharia que queria ser psicólogo, não tinha nada a ver. Aí eu perguntava, mas por que você está na engenharia? É porque meu pai quer, é porque meu avô quer, é porque não tem outra coisa para fazer. Germano, nesse período aí da pandemia, a ciência teve mais do que nunca em voga, né? E muita gente discutindo, debatendo e brigando em rede social, às vezes, quando um falava assim, esse remédio aqui é bom, aí um acusava de ser anticientífico, o outro falava a vacina é boa, o outro criticava a vacina, aí tomava fama de negacionista. Esse debate, acalorado que teve sobre ciência nessa pandemia, você acha que contribuiu para as pessoas entenderem o que é ciência ou tornou uma coisa mais obscura ainda? Infelizmente, eu acompanhei esse... Não tem como você ficar fora desse debate, impossível, né? Você tem uma pandemia que chega de um momento para outro, você não sabe o que é, né? Tivemos várias, né? Começar... Vou pegar lá na peste negra. A peste negra se dizimou 2/3 da Europa, matou gente demais. Gripe espanhola matou gente à vontade, matou gente em São Paulo, matou gente em Rio de Janeiro, matou gente no mundo inteiro, né? E aí chega essa pandemia aí. Mas tivemos outra, né? Peste suína, por exemplo, né? Mas vaca louca. Essa pandemia é uma daquelas doenças daquelas pandemias que sempre vai acontecer, sempre aconteceu e sempre vai ocorrer, né? À medida que você vai largando um pouco do rural e vai avançando para o urbano, mas no urbano você é obrigado a invadir o rural porque você precisa de alimentação, você vai ter contatos com algumas doenças que você não teve, né? Então, todas elas têm esse histórico interessantíssimo. Então, nós tivemos essa pandemia aí e o mundo não estava preparado para ela. Então, de um primeiro momento, foi aquele impacto negativo. Tá morrendo muita gente. Então, o que nós vamos fazer? Criaram uma coisa que apelidaram de vacina. Ciência científica, a ciência não trabalha dessa maneira. Quando você está lidando com um laboratório científico, então vou citar a área médica, né? Eu não sou médico, mas eu trabalhei com área de pesquisa e fui membro do CEP, né? Que é um órgão que pertence ao CONEP, Conselho Nacional de Pesquisa Científica. Eu fui membro do CEP por 2 mandatos.
6 anos. Então, assim, quando você vai fazer uma pesquisa científica, você tem que ter uma autorização do centro, com um centro ético, né, de pesquisa científica, e você tem que aprovar aquela pesquisa, mandar para o CONEP, o Conselho Nacional de Pesquisa Científica, e o professor que fez aquela proposta de fazer aquela pesquisa, aprovado pelo CEPS, né, ele vai realizar a sua pesquisa. Agora vamos para a médica, porque a área humana trabalha de uma maneira, a engenharia trabalha de outra, cada área tem as suas características. Então vamos pegar áreas médicas. Então um determinado médico faz uma proposta de fazer uma pesquisa sobre uma vacina. Então a primeira coisa, ele faz o seu projeto é enviado ao CEPS, né, o Conselho de Ética de Pesquisa, o Conselho de Ética se reúne uma vez por mês, aprova. Isso aqui vai ser muito interessante e bom para a ciência brasileira. Aí a gente te manda para o CONEP, que é Brasília. Brasília aprova. É dado o resultado para ele, aí ele começa a executar o projeto dele. Então, você está fazendo uma vacina, então, na área farmacêutica, biológica, a coisa funciona mais ou menos assim. Você cria o remédio, cria o produto, e vai fazer teste em hamsters, ratos. Não, dependendo se for um soro antiofídico, vai testar em cavalo, né? Bem, você vai testar em animais, a verdade é essa. Então, você tem ali um período que você vai testar durante 3 anos em animais. Beleza. Então, você fez o teste em rato, se houver uma aprovação de 75%, durante 3 anos, o projeto é autorizado agora a aplicar ao ser humano. Só que na aplicação do ser humano, você não pode fazer no seu país de origem. Então, a pesquisa está sendo feita no Brasil, eu vou fazer teste agora em ser humano, eu tenho que usar outros países. O Brasil usa, por exemplo, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Equador, né? A gente usa os países da América Latina. Mas na pandemia do coronavírus não teve tempo, a gente não tinha tempo para isso. Né? Vou chegar lá. Eu estou falando isso para a pessoa entender o que é ciência. Né? Então, assim, durante 5 anos você vai testar em ser humano. Se também no ser humano houver uma aprovação acima de 75% ou igual, é aprovado. Aí vem o FDA americano aprova, aí a Anvisa no Brasil aprova, o produto ele é registrado e passa a ser vendido. Então, agora você tem um remédio para gripe, um remédio para isso, um remédio para aquilo, uma vacina. Então, assim, no mínimo, você vai ter uma pesquisa que levou 3 anos testando em animais, 5 anos testando em ser humano, no mínimo 8, no mínimo. Porque tem testes, por exemplo, né? Vamos pegar a AIDS, por exemplo. Há quantos anos pesquisando vacina para AIDS? Mais de 20. Não conseguiram chegar ao resultado até hoje. Há uma série de doenças que ninguém conseguiu vacinas até hoje. Mas, assim, eu estou no mínimo, já consegui, no mínimo 8 anos. E, de repente, quando você chega na pandemia, a pandemia surge, de repente já surge lá uma coisa, eles começam a chamar aquilo de vacina. Então, assim, você tem um laboratório chinês lançou um dizendo que ele é vacina. A Moderna lançou uma outra dizendo que ele é vacina. A Pfizer fez a mesma coisa. A Johnson fez a mesma coisa. Mas aquilo é vacina? Foi testado em quem? Por isso, as reações que estão tendo hoje são reações violentas. Tem gente que tem resquício. Eu sou um deles. Eu fui vítima da Covid. Né? Eu tive mais de 20 reações diferentes. Algumas já desapareceram, outras não. Eu tinha muito cabelo, hoje está ralo. Eu tive problema de tosse violenta. Eu tinha uma série de coisas no organismo. Né? Eu e minha esposa tivemos um problema seríssimo com isso. Né? Muitas pessoas têm sequelas e carregam até hoje, que nós não sabemos ainda como funciona isso. Então, assim, você vai dizer para mim que você tem uma vacina para a pandemia, para a Covid? Então, assim, eu estou falando de ciência. E a ciência ainda tem um outro problema, que eu faço questão de abordar aqui. Você chega a um determinado momento, 8, 10 anos de pesquisa, laboratório pagando doutores caríssimos, o salário do doutor não é um salário pequeno, laboratório usando 20, 30, 40, 50 doutores pesquisando, daqui 8, 10 anos para chegar a um resultado, e quando chega o resultado, ele não dá 70%. Então, são milhões de dólares que foram jogados fora. O que muitos laboratórios fazem? Vai jogar aquele remédio fora? Ele tem que ganhar dinheiro com alguma coisa. O que eu vou falar aqui é grave, mas existem várias publicações que dizem isso. Não sou só eu que estou dizendo isso. Existe um efeito off-label. O que é o efeito off-label? É quando você cria um remédio para uma determinada coisa, ele não funciona para aquela coisa, mas acaba funcionando para uma outra que não foi pesquisada. Que é um exemplo clássico, muito clássico. Sildenafila. A pílula azul. É uma pesquisa feita no laboratório americano. Para quê? Para taquicardia. A pessoa tem problema cardíaco. O cara está precisando daquilo ali para resolver problema cardíaco. E, de repente, ele vai fazer um teste
E ele está percebendo que no teste que ele está fazendo, os animais estão sendo utilizados, está tendo ejaculação. Aí, o que está acontecendo? Ele resolve aplicar nele mesmo. E a coisa funcionou. Então ele vai para um congresso, e chega no congresso e vai explicar o trabalho dele, ele tira a roupa, olha, isso que eu estou descobrindo aqui funciona assim, e aplica nele mesmo. E aquilo funcionou na frente de todo mundo. A Pfizer estava lá atrás, o representante da Pfizer lá atrás, viu aquilo. Quanto você quer por isso aí? Vamos trabalhar com a gente? E ele foi. Aí surgiu a pílula azul. Mas não foi fabricada para isso. A pesquisa é feita por uma coisa e é feita por outra. Gente, isso existe em todas as áreas de pesquisa. O remédio que é feito por uma coisa acaba sendo aplicado em outra, porque os laboratórios precisam recuperar o dinheiro gasto para isso. Isso aí chama-se ciência. A ciência é teste. A ciência não quer dizer que seja bom ou que seja ruim. O uso que se faz dela é que é o grande problema. Da mesma forma, é o armamento. A arma é ruim, a arma sozinha lá não faz nada. A arma não é ruim, o armamento não é ruim, a arma nuclear não é ruim, a usina nuclear não é ruim. Qual o uso que você vai fazer dela? Então, o uso que se faz da ciência ou dos seus produtos é que vai dizer se ela é boa ou se é ruim. A política não é algo ruim, apesar da gente odiar os políticos brasileiros. Mas o uso político que se faz da política é que acaba tornando essa coisa ruim. Germano, infelizmente, nós chegamos ao final do nosso programa. Foi uma conversa realmente sensacional, muito proveitosa. E eu quero deixar aqui um último minuto aí para você falar do lançamento do livro e onde as pessoas vão encontrar o livro. A editora, que é a CRV do Paraná, nós havíamos tentado uma combinação de fazer o lançamento na Bienal de São Paulo, que foi 8 a 10 de julho. Passou muito tempo. Mas a Bienal, com esse negócio de pandemia, uma série de eventos no Brasil durante 2 anos não pôde ser aplicado. Inclusive, esse livro que era para ter sido lançado em 2020. Eu tive um problema com Covid, eu fiquei fora do ar quase 1 ano, então eu não pude encerrar esse livro na época que eu queria. Então, eu fui encerrar esse livro, eu já estava aqui nos Estados Unidos. Quando eu melhorei, que eu estava bem, eu fui encerrar esse livro. Quando nós programamos o lançamento, não havia mais tempo hábil para a editora colocar o livro no mercado para jogar na Bienal de São Paulo. Então, assim, o lançamento foi adiado. Então, assim, eu não estou podendo viajar para o Brasil agora, mas aí nós fizemos o seguinte, o livro está disponível no Amazon, numa série de marketplace, né? Na Americanas.com você encontra, Ponto Frio, na Amazon, estante do livro, estante virtual, que a gente chama de estante virtual, você encontra. Então, assim, tem uma série são 8 marketplaces que você vai encontrar esse livro aí. Tá disponibilizado nessas áreas aí. Já saiu o primeiro volume, os próximos... Já saiu o volume 1. Eu já estou com o 2 quase pronto e o 3 bastante adiantado. Não é uma obra fácil, porque você trabalhar com mais ou menos 50 cientistas diferentes, a questão da ciência é uma questão de linguagem. Você escrever um artigo da engenharia, da medicina, da biologia, da química, da física, da astronomia, e tirar toda aquela linguagem da ciência, transformar numa linguagem em que o público comum possa entender, não é muito fácil. Né? Então, assim, esse é um trabalho que não é apenas meu. Eu vou deixar bem claro isso. Existem vários professores que estão por trás, estão junto comigo, e alunos, né, que são os alunos que fizeram a pesquisa. Então, quando você pega o trabalho do professor e o trabalho do aluno, eu tenho que reler tudo aquilo, aí eu tenho que acrescentar as notas de rodapé, tirar aquela linguagem exclusiva, né, daquele ramo da ciência. Né? Eu pego um texto, por exemplo, da Mariana Zatz, que é uma das maiores cientistas da neurociência do Brasil, está lá na USP, e ela trabalha com célula-tronco. Mariana é uma pesquisadora fantástica. Eu vou falar sobre o genoma. Eu vou ter que traduzir isso. O que é um genoma? O que você pode fazer com um genoma? Aí eu vou ter que traduzir também o que é a célula-tronco. Eu vou ter que colocar lá no rodapé a célula-tronco. Porque do jeito que me entregaram o texto, ele está bruto. Ele passou por uma mão de uma pessoa daquele ramo da ciência. Um trabalho de lapidação. Tem que lapidar tudo. Então, esse livro, assim, eu coloquei o livro numa linguagem em que o aluno do 2º grau possa entender, que uma pessoa de qualquer área de conhecimento possa entender. Então, assim, esse é o trabalho que é demorado. Então, fazer o artigo não é tão difícil.
Agora, transformar os artigos de conhecimento de área científica diferente. Eu pego uma professora, por exemplo, do Brasil, que trabalha na NASA, ela trabalha com vulcanismo. A maior vulcanóloga extraterrestre do planeta é uma brasileira. Está lá na NASA. Vou ter que explicar para ele o que é vulcão, o que é vulcão em Marte, o que é lava, como é que surge. Tá? Eu vou ter que trazer aquela linguagem da astronomia e da geologia e jogar para a linguagem comum. Então, assim, não é uma coisa tão fácil. Por isso é demorado. Então, esse livro 2, acredito que até dezembro ele saia. E o 3, até julho de 2023. Ok. Germano, foi um prazer conversar com você, te agradeço, né? E valeu, né, por essa conversa e por aceitar o nosso convite aí. Um abraço. Tá, eu agradeço aí imensamente ter tido a oportunidade de conversar com você e expor essas ideias da ciência, que é muito interessante. A conversa foi muito boa e tem muita coisa ainda pela frente para a gente falar sobre ciência. E em outra oportunidade que você precisar, estarei à disposição. Muito obrigado, um abraço, Germano.